Enfim, galera, pra vocês verem como tá sendo difícil. Mano, já é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse podcast falando sobre o meu sumiço, mas tá impossível de todas as formas fazer isso. Mas com força e fé eu consigo. Enfim, meu nome é Júlio Juan, mais conhecido como Mais um Poeta. E eu vou explicar por que eu sumi, por que eu desapareci nesse podcast. Que nada mais fácil de você falar do que do podcast, né? Então, cara, eu passei por muita coisa, vivi muita coisa, conheci pessoas, vivi histórias. Isso daria uma bela poesia. Enfim, se senta no seu sofá, se senta na sua rede, se deita na sua rede, se deita na sua cama, feche os olhos e imagine isso. Então, bem-vindos a mais um podcast do Mais um Poeta. E aqui, nem sei qual vai ser o tema do podcast, mas enfim, tô enrolando demais. Simbora. Enfim, galera, depois de todo esse longo tempo mesmo, cara, eu passei por muita coisa, sabe? Vivi muita coisa, ainda tô passando por muita coisa. Conheci coisas, me converti pra outras e tá muito louco, tá ligado? Tudo. Tá uma experiência muito louca. Sabe aquela coisa que, assim, tem um poeta, né, que eu já anunciei várias e várias vezes, que é Charles Bukowski, que ele tem uma frase dele que é: se você não for mergulhar de cabeça em alguma coisa, nem mergulhe. Isso leva pra tudo na vida, né, mano? Se você tem medo de alguma coisa, não mergulhe. Se você tem algo que você acha que vai acontecer, não mergulhe, tá ligado? Só que é aquela coisa, eu tô mergulhando e a cada dia que eu mergulho eu descubro que é mais fundo o lago, sabe? Então, enfim, cara, ou garota, eu não sei como é que eu vou criar uma introdução pra essa história, mas é o seguinte: antes de começar a história, eu tava no útero da minha... Não, mentira. Mas antes de começar essa história, quero que vocês saibam que eu tava aqui em casa, né? E não tava uma coisa muito agradável estar aqui em casa. Aqui em casa eu era uma semente realmente ruim. Sabe aquela semente podre? Sabe aquele feijão que sua avó cata e deixa pro lado? Pois é, esse feijão era eu. Então eu tava em um ambiente tecnicamente agradável. Tecnicamente tava podre, mas ninguém tava vendo. É como se você mastigasse uma maçã que você tá vendo que tá podre, aquele lado tá podre, mas você ignora e continua comendo a maçã. Enfim, tava assim. E depois desse certo tempo, como é que eu posso falar? Eu tava solteiro, né? Tinha terminado o namoro com a minha ex-namorada. E ela quando a gente, né, terminou, ela foi lá pra Tauá, que é uma cidade que eu acho que fica perto do Piauí, né? Eu acho, não sou bom em geografia. Então fica mais ou menos perto do Piauí. E assim, a gente tava falando, até que porque eu não pego o mago das pessoas, né? Quer dizer, eu tenho um rancorzinho, não vou mentir, mas eu não pego aquela mágoa das pessoas, tá ligado? Aquela mágoa lascada das pessoas, não. Depende muito da pessoa que, por exemplo, não deu certo no relacionamento. Eu não tenho mágoa daquela pessoa que me ajudou a crescer. Eu tenho mágoa daquela pessoa que me fez recair, né? Então é uma história de idas e vindas, pra ser bem sincero. Então a gente tava se falando, né? Ela tava tentando arrumar emprego por lá. E eu tava tentando arrumar por aqui. Tinha conseguido alguns bicos, só que ficava muito pouco tempo. Tinha trabalho que eu ficava 4 dias, tá ligado? Enfim, então tava meio que complicado tudo, sabe? Pra encaixar, enfim.
Então a gente tava conversando, né? E a gente falou assim, mano, por que a gente não volta? Ela falou, né? Se eu não me engano. Então, aí eu falei, por que não, tá ligado? Tentar mais uma vez. Todo mundo fala que, eu não vou ficar com a minha ex. Mas tem ex que a gente fica, não vai. Tem ex que, por exemplo, é o tempo falando, ó, dá um tempo. Você chega, respira, tá ligado? Medita, vê os seus erros e depois volta de novo. Não tem como, né? Enfim. Então a gente tentou de novo, já que eu não tava vendo que a situação não tava muito boa por aqui, principalmente com meus pais. Estavam entrando em depressão, né? Então eu decidi ir lá pra Tauá, né? Fui com o dinheiro emprestado que minha mãe pediu, né? Não vou mentir, não foi com o meu dinheiro que eu fui pra lá, né? Mas enfim, minha mãe tava me devendo uma. Sei que não é bom cobrar, mas antes eu cobrei, então... E aí eu fui, tá ligado? Eu fui, 3 horas de van, né? 3 horas de van. E eu fui, cara, chutei tudo. Nem minha sogra acreditou que eu realmente estava lá. E eu fui procurar emprego, né? Só que eu fui uma, fui duas, fui três. Porque assim, Tauá é uma cidade que, se eu posso dizer, é muito pequena. É muito pequena. Pronto, sabe aquela cidade que é muito pequena e o aluguel é de 400 conto? Pois é muito pequena esse ponto. Então o salário de lá, para vocês terem uma ideia, em média é R$600. Que salário é R$600, meu povo? Enfim, tá ligado? Mas lá é uma cidade meio que de aposentados, né? Pra você, sei lá, aproveitar a vida e depois morrer. Mas é uma cidade muito boa, muito agradável, sabe? Enfim, então eu fui pra lá, né? E a gente tava vendo que não tava conseguindo nada, as coisas já estavam ficando apertadas. A gente tava vivendo em uma casa, né? E a gente não tava conseguindo pagar as coisas direito. Tava vivendo de favor, né? Então a minha sogra, né, tem uma irmã que mora lá em Campinas. E ela falou, mano, por que tu não vem pra cá? E ela ficou muito pensativa em base nisso, né? E ela tava falando, e a sogra, né, falava que ela era muito bem de vida, sabe? Que ela era uma pessoa bem vivida, que ela era uma pessoa boa, né? E a gente falou, por que não? E a minha ex até me perguntou, você tem certeza que quer ir pra lá? Porque eu acho que não vai ter mais volta você voltar pro Ceará, né? Eu falei, bora arriscar. E eu fui. Se eu não me engano, a gente foi de ônibus, né? Se eu não me engano, não. A gente foi de ônibus, foi 3 dias. 3 dias e mais ou menos beirando a 4 dias, né? De ônibus. A gente não estava acostumado com Campinas, cara. O frio que fazia. A gente chegou de madrugada, a gente tava em um canto que eu não faço a menor ideia onde ele tinha deixado a gente. A gente só tava lá, tá ligado? E ele tinha deixado a gente pegou as coisas e tava esperando a sogra. A gente foi muito bem recebido, né? Todo mundo, enfim, alegria, né? Alegria! E aí, como é que eu posso falar? E aí a gente passou um dia, passou 2, passou 3, né? Se estabeleceu. E depois a gente viu o que era realmente as coisas, né? Era o fundo do poço, onde a irmã da minha sogra ficava. Era o fundo do poço. Ela bebia, ela tinha um namorado. Ela tinha 60 e poucos anos e tinha um namorado de 20. E o namorado tinha ciúmes dela. Sabe a bruxa do 71? Pois é, tá ligado? É nesse naipe aí, pra vocês terem uma ideia. Então, era uma vida muito louca, né? E era gente me convidando pra ir pra festa, na qual o pessoal bebia. Só que eu acho que eles não me conheciam, né? E eu nunca fui disso. Eu sempre fui um cara quieto e minha mãe sempre me ensinou o que é certo e o que é errado, né? E parecia que isso não tinha em Campinas. A gente andava lá no centro, né? Que o centro é a Francisco Glicério, se não me engano. Quem mora aí em Campinas vai saber. A Francisco Glicério, o corredor central, né? Enfim, tá ligado? Aí eu peguei
pegava o 342, o Jardim Aliança, tá ligado? Pra eu poder ir pra lá. Ainda vou pegar esse ônibus, ainda vou. Aí, eu sei que meu destino ainda tá em Campinas, tá ligado? Eu vou falar isso e vai se confirmar lá no futuro. Meu destino ainda está em Campinas, vou explicar melhor. Enfim, né? Então eu fui pra lá e pá. Consegui até depois de um certo tempo, de muito tempo depois, a minha ex-namorada tinha conseguido um emprego no Habib's. E depois de um longo período, depois que eu fui pensar no McDonald's, eu consegui um emprego por lá. Foi atendente do Mac, né? Atendente do McDonald's. Que, se eu não me engano, fica lá no Shopping Parque das Bandeiras, Avenida John Boyd Lop, no 3º piso, na praça de alimentação. Cara, assim, você que tá procurando um primeiro emprego, tá ligado? Se você tiver realmente necessitado de grana, mano, tá ligado? Tipo, tá ligado? Grana. Assim, eu falo pra você, vá lá pro Mac, porque lá eles, assim, por mais que eles paguem muito pouco, né? 1034, não sei quem é que paga 1034, mas se você tiver uma cabeça muito boa, 1034 pra você é muita coisa. É muita coisa mesmo, 1034 pra gente que tem uma cabeça muito boa. Porque, mano, 1034 você, sei lá, se você estiver morando com seus pais e seus pais estiverem trabalhando, você também, com 1034 você paga a sua faculdade, tá ligado? Paga pelo menos, sei lá, um tecnólogo ou coisa do gênero. Com 1034 você guarda o dinheirinho, né, pra fazer sua habilitação. Enfim, 1034 dá pra fazer muita coisa. E aí, tá ligado? Só que aí foi onde a gente começou a entrar em conflito entre nosso namoro, né? Porque ela comprava skincare, lógico, comprava produto, tipo comida e coisa do gênero, se liga? Mas o nosso objetivo era sair daquela podridão e ir pra um lugar melhor. Só que ela não tava querendo isso, tá ligado? Ela tava comprando uma porrada de skincare. A sogra dela ficava calada, comprava sapato, comprava tudo. E eu voltei pra cá sem comprar nada pra mim. Graças a Deus, Deus me deu uma oportunidade de comprar uma bicicleta, tá ligado? De refazer uma bicicleta. Que é uma Caloi, né? Era uma Caloi. Agora virou a minha vermelhinha. Né? Então, assim, tava entrando em conflito, né? Imagina. Você quer sair de um canto, só que seu parceiro não quer sair de um canto, né? Ele fica, tipo, gastando dinheiro. Tudo bem, eu sei que, pô, dinheiro é legal, tipo, você gastar pra você, tá ligado? Mas, mano, tem aquela parada. Ah, mas só se vive uma vez. Não, só se vive várias. É por isso que você tá com 26, com 36, com 35, entendeu? A vida é uma, mas você tá vivendo várias vezes, viveu vários anos. Então não diga que, isso aconteceu que a gente morrer amanhã, tá ligado? Que, tipo, uma coisa é 1%, tá ligado? Enfim, né? Então ela sempre dava esse argumento que, cara, e se a gente não viveu amanhã, a gente tá de boa lá, se liga? Só que a gente não tava de boa. Eu queria sair de lá. Minha ex-sogra queria sair de lá. Então tava um parelho. E era briga de convivência, ela querendo mandar em tudo, e eu querendo um ar, tá ligado? Enfim, tava complicado. E aí, nessas idas e vindas, minha sogra com pedido de carência, né? Minha ex-sogra com pedido de carência, ela chegou assim e a irmã dela falou assim: por que vocês não pedem caridade pro... Tudo bem que minha sogra, ela fumava, né? Fumava a cada 3 segundos ela abriu um cigarro, e eu odeio cigarro, eu convivia com isso. E ela falou assim, né? Cara, pede uma cesta básica aqui, fala que chegou do Ceará agora e fala que tava necessitado. A gente tava, não vou mentir, a gente tava. Eu tava sem emprego, a única pessoa que tava trabalhando era minha ex-namorada e ainda não tava colaborando tecnicamente com as coisas, né? Que ela poderia ter guardado um dinheiro pra gente sair dali, né? E junto eu trabalhando, nossa, a gente já teria se mudado há muito tempo, mas não.
ela queria fazer as coisas dela, queria comprar as coisas dela e enfim, e acabou nisso, tá ligado? E aí surgiu uma pessoa muito querida da minha vida, que agora é uma pessoa mais especial ainda, que é o Flávio. E foi o Flávio, se eu não me engano foi o Flávio, eu não sei se foi a Helenice, mas foi o Flávio e a filha dele e os amigos dele de igreja, né? Então eles tipo foram lá, tá ligado? Com umas palavrinhas, né, sobre Jesus Cristo. E antes eu era ateu, né? Eu era muito ateu, entende? Até nos meus podcasts eu falo que eu era ateu, que não existe. Até o primeiro, se eu não me engano, tem um poema lá, que é o poema do perdão. Eu acreditava até em Deus, só que eu não, acreditava nas escolhas que ele fazia, né? Porque é aquela coisa, como é que você acredita em uma pessoa que é do bem, sendo que quando você olha a sua vida, por mais que você ore, sempre tá uma merda após outra merda, entendeu? Enfim, então eu tinha virado ateu, não tinha mais prestado atenção sobre isso, entende? E assim foi. E quando eu conheci ele, eu vi uma luz ali, tá ligado? Ele olhou pela gente, falou tudo bom, é um cara altaço, né, mano? Coitada da coluna dele, mas enfim, é um cara altaço, né? Super gente boa. E aí a gente foi se falando. E assim, ele sempre chegava lá, né? E teve uma vez que ele tinha levado a Silvia, foi outras pessoas que tinham levado a Silvia pra uma igreja, né? Que o pessoal ficou, tipo, de igreja pra igreja, né? Ficou se falando pra ajudar a gente. E ela tinha ido, só que a igreja que ela tinha ido era uma igreja católica, né? E eu não tinha aceitado, né? Eu não gostava muito. Nunca gostava de igreja. E o Flávio falou, olha, tem a nossa igreja, vocês não querem vir? E aí eu aceitei, que foi a Igreja Batista Ágape. Cara, se você pesquisar no YouTube, rola todo santo dia culto por lá, fica atento lá, muito bom lá o culto. E eu percebi que tava me aproximando mais de Deus, sabe? Eles deram até um livro, né, que era o Novo Testamento, e eu tava lendo, né? E tem algumas coisas que eu já sei, tá ligado? De lá. Até porque é meio que tudo repetido, então você já pega amanhã, só muda alguns trechos. E aí, eu tinha visto, né, eles, e cara, quando eu fui lá pro culto, se liga, eu chorei, pela primeira vez eu chorei por uma coisa que o cara tinha falado. E foram vários cultos. O primeiro culto foi tipo de amor, se liga, que tem um cara lá esperando, que tem um cara que morreu pela cruz por você, que tem um cara lá que derramou sangue pra liberar todos os teus pecados. E aí eu me desabei, tá ligado? E aí eu mudei, se liga. Aí eu falei, mano, existe um cara lá em cima, se liga, e eu sei que talvez tudo isso não seja em vão. E aí eu fui me aproximando. E eu nunca, orei, sabe? Aquela orada pesada, né? Eu começava com o Pai Nosso, todo santo dia. Eu me acordava, orava 3 Pai Nosso, depois dormia. Meio que costume de igreja católica, mas era o que eu sabia. Aí eu não tava com o coração 100% aberto, mas tava orando. E aí, né, eu não tinha Bíblia, mas eu ficava toda hora lendo o Novo Testamento, toda hora. E assim foi. E aí, eu descobri que eu tava me aproximando ainda mais. Só que, cara, eu fazia o devocional, só que eu fazia de maneira errada. Se você faz o devocional e não ora no começo e não ora no final, tá tudo errado. E eu não sabia disso, tá ligado? Eu só lia, né? E aí eu descobri que as coisas que eu lia antes, eu deixava o coração fechado e lia só pela carne. E tá errado, viu? Se você ler assim. Ore sempre no começo e termine orando no final, cuidado. E aí eu fui vendo que eu tava me aproximando.
E eu sempre ia lá na casa do Flávio. Na verdade, eu não sempre ia, né? Ele sempre me convidava pra tomar um café por lá, ou quando eu queria conversar, ou quando eu queria desabafar, sabe? E aí ele conheceu a minha mãe ficou muito íntima dele, que pediu pra não se preocupar, tá ligado? Porque ele era um menino educado, que não mexia com as filhas dele. Que ele tem duas, né? Uma tá namorando e a outra é agora minha namorada. Que louco, né, mano? E, cara, a Gabriela, se ela estiver ouvindo isso, que eu vou botar pra ela escutar, um beijo, tá, meu amor? Te amo. E, cara, eu percebi que depois de um longo tempo, eu percebi que tudo se alinhava, saca? Percebi que Deus, ele bota um propósito na tua vida, ele bota pra tu sofrer. Talvez lá tenha sido meu deserto, ou talvez agora está sendo meu deserto. Tem muita coisa acontecido muito rápido, mas calma, vou continuar com a história. Então, quando eu sumi por conta dessas coisas, sabe? E aí, quando teve um dia, quando eu tava voltando do meu trabalho, a minha ex-namorada chegou assim no meu WhatsApp e falou: olha, quero terminar, vejo que as coisas não estão dando certo. Enfim, ou você faz a sua casinha aqui, ou você volta pra casa. Aí eu, tá, eu só quero. Aí eu ainda me lembro, só quero que você vá lá pra casa comigo e finge que nada aconteceu. Só que aconteceu. E aí, quando eu desci do ônibus, né, ela foi pra casa dela, eu ainda tava processando aquilo ali, eu fui sozinho andando. E eu cheguei até no WhatsApp da minha ex-chefe, né, e eu falei: olha, tem como eu me demitir amanhã? Ela falou: como assim você quer se demitir, né? Aí eu expliquei toda a história, ela compreendeu. Enfim. E assim eu voltei pra casa, né? E eu pedi até o Flávio uma carona, né, pro aeroporto, porque eu fui pegar o voo do aeroporto de Viracopos, né? Eu peguei, né, o voo. E nesse meio termo, cara, a Gabriela me deu uma Bíblia. E ali eu acho que foi Deus, tipo, selando o que ia acontecer logo depois, sabe? E tudo que tem acontecido tem sido mágico. Depois eu venho aqui no podcast e convido ela pra falar junto aqui, sabe? Porque é meio que mágico e daria um bom podcast. Enfim, tá ligado? E as coisas foram acontecendo naturalmente. E hoje faltam 3 aulas para eu me batizar, sabe? Então é uma coisa muito louca, né? Porque agora eu tô fazendo discipulado para me batizar. Eu queria estar me batizando na Ágape, queria, mas vejo que o meu propósito não é lá, sabe? Enfim. E, cara, assim, o que é que eu posso pegar nesse podcast aqui? Tem que ter alguma lição, tá ligado? Que por mais que você não queira ou que você esteja brigado com seus pais, peça perdão a eles, tá ligado? Por mais que não sejam bons pais, peça perdão. Tire todo esse rancor que você tem, tire toda essa raiva que você tem e peça perdão, sabe? Porque o primeiro mandamento é honrar pai e mãe e suas vidas na terra serão prolongadas. Então, peça perdão a eles, tire esse rancor. Por mais que eles não aceitem um perdão, você fez sua parte, sabe? E é aquela coisa, você pode rodar o mundo inteiro, mas você vai parar no seu lar, sabe? Você vai ser preparado mais ainda para você se dedicar, sabe? Para Deus lhe testar, ver se você quer isso mesmo. Porque Ele sabe das suas fraquezas e sabe até onde tu pode suportar, né? Então a minha ida e a minha vinda tem sido coisas memoráveis na minha vida. E eu sabia que daria um bom podcast, sabe? Então foi por isso que às vezes eu publicava um vídeo ali, publicava outro ali. Fazia tempo que eu não gravava um bom podcast, tá ligado? Um podcast gostoso assim. E depois de um longo tempo, finalmente eu consegui gravar, né? E parecia que Deus queria que eu fizesse isso sozinho, né? Agora eu tô sozinho. Vai dar 11 horas e eu tô sozinho aqui em casa.
Enfim, tá ligado? Então, tipo, toda essa transformação, todas essas coisas que tá aparecendo agora é meio louco. Porque eu não tava prevendo isso. Nunca, sabe? Nunca previ, nunca tinha acreditado. Então imagina, você tá sendo um amigo de uma coisa que você xingava, que você humilhava, que você ria, que você zombava e mesmo assim ele aceitou. Pra mim é uma coisa muito louca e misericordiosa. É como se você pegasse o seu pai, xingasse ele, batesse nele, agredisse ele, ignorasse ele, mas no fundo do fundo, e você pede perdão a ele, ele te aceita. Lógico, ele não é um pai burro, mas ele aceita que você foi ignorante e não sabia de tudo que ele estava te ensinando, sabe? Então é meio que isso, sabe? Tudo que eu passei, toda a necessidade, todas as brigas, foi muito um amadurecimento. E até hoje estou aprendendo sobre esse amadurecimento, sabe? Às vezes eu penso que é a coisa certa, às vezes não é. Às vezes quando eu penso que é a coisa certa, não é. Tá ligado? Mas seguimos aprendendo. Todo santo dia somos crianças, né? Tendo 1001 perguntas que às vezes não são respondidas só depois de alguns anos que são, sabe? Então é isso, é um podcast meio curtinho só pra explicar tudo que tá acontecendo na minha vida. E é isso, não tenho mais nada pra falar não. Se eu falei, eu deixei um buraco aí na mente de vocês. Mas muito obrigado por me escutarem até aqui. Muito obrigado por algumas pessoas às vezes ficarem se perguntando: cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Enfim. Então, cara, é isso, tá ligado? Enfim, foi um vlogcast. Olha, né, que pegou o vlogcast. Enfim, galera, muito obrigado por estarem até aqui. Muito obrigado por me aguentarem. E até o próximo podcast. Muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem, respirem fundo e continuem a vida. Porque é assim, através de erros e aprendizados, que a gente segue firme. Um beijo a todos vocês. Tenham uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite. E lembre-se, Deus sempre estará contigo em tudo o que você fizer. Um beijo. Até. Tchau. Até o próximo podcast ou até o próximo poema.